Agora a gente fala de trânsito no acidente com uma moto, seguido de atropelamento no elevado Paulo de Campanha. Um acidente envolvendo duas motos que interditou uma faixa da pista no sentido Zona Sul. Nem vilã e nem mocinha. A motocicleta é mais um modal de transporte nesse trânsito frenético e em número cada vez maior. A motocicleta é uma questão de mobilidade, de saúde pública que a sociedade brasileira precisa enfrentar com uma responsabilidade compartilhada. Cresce a fabricação, cresce a venda, cresce a pressa da população. São muitas demandas por serviços e entregas rápidas que só as motos podem atender. Não sei se é devido à quantidade de entrega, né, a rapidez, aí eles acabam tendo que correr contra o tempo. Apesar da pressa de fazer dinheiro, a gente não pode também arriscar muito a vida da gente na rua. Mas como a pressa não é amiga da perfeição, crescem também os registros de acidentes de trânsito envolvendo esse tipo de veículo. Ônibus, caminhão, porque eles têm muito ponto cego. Eles deveriam olhar mais com atenção. Eles sobem passarela, aí às vezes esbarram a gente e isso é muito perigoso, né? Agilidade, economia, muitos riscos. É possível ter um trânsito seguro e harmonioso com as motocicletas? Acompanhe o Câmara Rio reportagem especial que começa agora. Uma relação difícil. Quase sempre, qualquer erro, a culpa é do motociclista, mas nem sempre, né? Não que nós temos sempre a razão, mas na maioria das vezes sempre ele que é o causador do problema. Várias fechadas, né? Toda hora. Tem motociclista que acha que é super-homem. É bem complicado, assim. É uma questão desafiadora, né, para o poder municipal fazer essa, vamos dizer assim, esse controle. Em relação às motos, não há dúvida e ainda não se vê pela frente uma solução para esses conflitos, aqui na capital. De janeiro a outubro de 2024, foram comercializadas quase 1.600.000 unidades no Brasil e pouco mais de 51.000 na cidade. Quando comparado a 2020, esse aumento é superior a 50% no país e quase 4 vezes maior do que no Rio. Hoje nós estamos vivendo no Rio de Janeiro uma situação de aumento muito grande de motocicletas e veículos, né? Veículos particulares e aplicativos, né? Tudo isso em substituição, na verdade, ao transporte público, que ainda é bastante deficiente, né? No trânsito do dia a dia, tem quem use a moto para facilitar a ida e a volta ao trabalho. Tem os entregadores de aplicativos e tem quem ganha a vida pilotando para transportar pessoas. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, o serviço de mototáxi é regulamentado e há regras estabelecidas, entre elas o uso do equipamento de segurança. A gente tem hoje gastos altíssimos com o sistema de saúde por causa de mortes no trânsito e os motociclistas eles são uma parcela muito importante desses gastos em diversas emergências e hospitais. Os leitos eles ficam ocupados por muito mais tempo. Pilotar é para os fortes. E sim, isso inclui as mulheres. Elas não estão só na garupa, não. Chova ou faça sol, a Grazi está na pista de 8 a 10 horas por dia, 5 dias por semana, pelo menos, não é, Grazi? Pelo menos 5 dias, é o que a gente costuma fazer, porque a gente costuma trabalhar com uma meta de valor semanal. Se a gente não bater a meta, aí vai ter que trabalhar mais dias. A Grazi começou a trabalhar como motogirl em 2020. A paixão pela vida sobre 2 rodas começou em casa.
Meu pai foi a minha maior influência. Ele sempre gostou muito de moto, trabalhava com entrega na época antiga, na época que se chamava office boy, né? Que a gente nem escuta tanto falar hoje. Esse sorriso fácil se esconde quando o assunto é a violência no trânsito. Eu já sofri 5 acidentes, 2 deles graves, mas ainda assim, hoje, acredito que com o tempo, né, trabalhando, a gente aprende um pouco mais, se acostuma com o trânsito e pega muita maldade. Mas todos os acidentes eu estava sem equipamento de segurança, sem jaqueta, sem joelheira, acho que por isso também foi um acidente mais grave. Eu fiquei 2 meses sem andar de moto. Vendi a minha moto e falei, não quero mais, porque infelizmente o trânsito e o dia a dia traumatiza a gente. A gente fica pensando, poxa, será que eu vou voltar viva hoje? O lado ruim dessa história é que as motos viraram sinônimo de encrenca. De janeiro a outubro de 2024, foram registrados 15.785 atendimentos a pacientes vítimas de acidentes envolvendo motos nos hospitais municipais. De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve aumento nas ocorrências de colisões, atropelamentos e quedas na comparação entre 2023 e 2024. Até mesmo quem preza pela segurança não está livre dos sustos. O Maciel, por exemplo, é motoboy habilitado, está em dia com a documentação da moto e diz que só circula com cautela e devidamente equipado. A gente vê aqui capacete, vê que ele está com as botas, com as luvas. E foram os equipamentos que o protegeram da morte num acidente grave, que o deixou 6 meses fora de circulação. Como foi esse acidente? Quando foi no caminho de casa para o trabalho da minha esposa, acabou acontecendo o acidente. O ônibus deu passagem para o motorista do carro e o carro acabou acertando a gente e a gente ia ao chão. Aí, na mesma hora, ainda bem que também tinha uma viatura ao lado, e a viatura chamou a ambulância. Em menos de 10 minutos a ambulância estava lá com a gente. Mas nem sempre o acidente é uma casualidade. Uma discussão pode terminar com uma vida. Foi o que aconteceu com o motociclista Alan Rodrigues Salles, de 22 anos. Ele se envolveu em uma briga de trânsito com um taxista em uma rua de Vila Isabel. Após o desentendimento, começou uma perseguição. Pela câmera de segurança, é possível observar Alan acenando para o motorista do táxi, que ignora o pedido, atinge e arremessa o motociclista contra um poste e não resiste à colisão. O taxista vai embora sem prestar socorro. Ele foi indiciado por homicídio com dolo eventual, que é quando se assume o risco de matar. O motociclista que morre é um motociclista que ainda é jovem, exatamente esse que ainda está trabalhando. Então ele teria muitos anos aí de contribuição para a sociedade como um trabalhador. E essas vidas estão sendo interrompidas. Prevenção e prudência são fundamentais no dia a dia do trânsito. Usar sempre equipamento de segurança, jaqueta, bota, eu recomendo isso para todo mundo. E dar preferência para o capacete fechado. Tem que ter muita atenção, porque senão vai pro chão. A gente trabalha nessa correria, mas qualquer hora pode sair de casa e não voltar do jeito que saiu. A realidade é essa. Precisamos de um pouco de respeito de cada um. Uma tentativa de pacificar o trânsito foi a inauguração da motofaixa, a primeira da cidade, em São Conrado, na Zona Sul. Elas são preferenciais, mas não são obrigatórias. Cerca de 600 motos trafegam por hora nessa pista. Monitorada por radares, a velocidade máxima aqui é de 60 km por hora. O problema da motofaixa é a questão física. Ela é muito interessante porque ela disciplina o tráfego de motocicletas. Para você implantar a motofaixa na cidade como um todo é muito complicado. Talvez um aterro do Flamengo e algumas outras vias expressas, mas você comprometer uma faixa da Avenida Brasil, da Ponte de Niterói, do Plínio Rebouças, dos túneis da linha amarela ou da própria linha amarela, a linha vermelha, você vai comprometer
a faixa de veículo. Eu acho que ela tem que ser expandida. Tem muitos lugares que ainda pedem, exemplo, linha vermelha, linha amarela. Tem muito acidente. Todo dia tem alguém no chão e eu acho que ela ajuda bastante, porque delimita, né? A gente se sente um pouco mais seguro também. Estudar e praticar. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a importância dos cursos de formação e de reciclagem para condutores de motocicletas. Aprender, praticar e reciclar. Esse poderia ser um mantra para quem deseja ter um veículo. E mesmo assim, ainda é possível que algum acidente aconteça. Por isso, é preciso minimizar os riscos e dar um primeiro passo, muito importante. Tudo bem? Seja bem-vinda. Meu nome é Silton. Vamos conhecer um pouquinho aqui do nosso trabalho. Ele trabalha há 15 anos ensinando os interessados em aprender a pilotar. O curso dura em média 1 ano e tem 45 aulas teóricas, além de 20 práticas. O conteúdo para moto é orientar a andar ocupando o espaço de um veículo na rua, ver e ser visto, respeitar o ponto cego dos veículos, respeitar as curvas. Stephanie está na 3ª aula prática. Só que moto é minha primeira paixão e também para ajudar os meus pais na empresa também, fazer entrega, comprar as coisas, mas não adianta. Minha vez de tentar. O Marcos é instrutor de motocicletas há 15 anos e vai me dar uma aula bem básica sobre primeira direção. O primeiro contato com a moto é essa posição que você está. Você vai alinhar o guidão da moto e a moto ela não pode pesar nem para um lado nem para o outro. Você percebe que os alunos já chegam aqui sabendo alguma coisa? A maioria sim, a maioria já tem esse contato, geralmente anterior à autoescola. Parece fácil, mas não é, óbvio. Eu estou trabalhando, entrevistando enquanto eu tenho essa dita primeira aula. Mas realmente é preciso vir com muita certeza do que você quer, muita concentração e respeito. Resumindo, aqui é preciso ter foco. E antes de continuar, o Silton vai explicar a diferença entre motociclista e motoqueiro. O motociclista, ele conduz respeitando as normas de circulação e conduta e a sinalização. O motoqueiro é imprudente, ele não respeita a sinalização, ele anda sobre a calçada, ele anda na contramão, anda em cima das passarelas. Em 2024, o número de motos registradas no sistema do governo federal foi de 27.700.000 unidades. O estado de São Paulo lidera o ranking com quase 5 milhões de condutores. Rio de Janeiro, em 8º, tem pouco mais de 1.100.000. O estado paulista também lidera a tabela com o número de condutores habilitados. O Rio está em 9º. Aproximadamente 57% possui carteira de habilitação e pouco mais de 43% não tem autorização para pilotar. Isso não deveria acontecer, mas a gente também sabe que tem uma questão de acesso, né, a esse sistema de habilitação. É um sistema que é caro hoje em dia. Com máquinas pequenas e rápidas, fica fácil se embrenhar entre os veículos maiores. Driblar a massa de congestionamentos, uma ginástica de trânsito nem sempre saudável. Cada um na sua faixa, mas tem certos momentos que uma falta de seta, uma falta de atenção de um motorista, né? Uma hora está no celular, dentro do carro, e a gente que está ali no corredor, fechar corredor para a gente, é um perigo. Fiscalização é uma palavra de ordem entre os especialistas e usuários. O objetivo é garantir a segurança de todos que estão nas ruas. O transporte de duas rodas precisa ser disciplinado, né? Precisa ser educado,
Precisa ter uma situação, logicamente, de repressão muito grande. Se andar bonitinho, direitinho, respeitando a lei de trânsito, sempre muito equipado, acho que ele é muito mais vantagem do que andar de carro, ainda mais no trânsito do Rio de Janeiro, que é um caos. A gente coloca o pedestre, o ciclista e o motociclista como os usuários vulneráveis da via, porque eles são essas pessoas que eles não têm uma carcaça metálica protegendo o corpo deles. Então, o escudo desses três usuários é o próprio corpo. São muitos aspectos a considerar. Pilotar exige responsabilidade. Então, sinal amarelo para o excesso de autoconfiança. Quem leva a sério está sempre se aprimorando, para o próprio bem. E existem cursos específicos para isso. Os cursos de aprimoramento recebem cada vez mais alunos habilitados. Oportunidade para rever ensinamentos básicos e aprender novas técnicas. 70% dos alunos são alunos que têm pouca experiência. A maioria deles tem habilitação há menos de 1 ano. E a dificuldade é muito que a gente diz basilar. Ele tem a CNH, mas ele não sabe se comportar, posicionamento na pista, não conhece o equipamento. Tudo na vida é uma mistura de conhecimento com treinamento. Eu já estava com quase 6.000 quilômetros rodados e em maio eu tive um acidente muito sério. Quando um cachorro atravessou na minha frente, eu me desesperei, freiei muito forte o freio dianteiro sem técnica. O medo é importante. É um sentimento saudável, você tem que ter respeito por aquilo. E o que a gente trabalha aqui? Justamente a pessoa saber que a capacidade da motocicleta dele, a gente ensina para ele qual é o limite da moto. Eu acho que um curso de aperfeiçoamento é mais do que você melhorar a sua pilotagem. Na minha opinião, deveria ser um curso obrigatório para todo mundo que quer andar no trânsito de moto. A moto tem risco sim, mas quem se coloca mais em risco é o atitudinal incorreto do motociclista. Pois é, pequenos detalhes de segurança são muitas vezes ignorados pelos motociclistas e por quem vai na garupa. As infrações mais comuns estão ligadas ao capacete. A maioria não usa, não tem viseira ou conduz passageiro sem o equipamento. Será que essas multas são pagas? Essas multas são realmente, elas coíbem ou elas intimidam o motociclista a não cometer infrações? Né? Porque as infrações se repetem. A fiscalização por radar, no caso da motocicleta, ela é difícil, né? A gente sabe que tem muitos motociclistas que acabam tapando a placa. A Prefeitura do Rio tem um plano de segurança viária e metas de reduzir até o final de 2024 20% da taxa de mortes no trânsito a cada 100 mil habitantes em relação a 2019 e diminuir em 50% os óbitos até o fim de 2030. Uma das ações previstas é a redução das velocidades nas vias. A velocidade é o principal fator de morte no trânsito, né? Ela aumenta a probabilidade de um sinistro vir a ocorrer e aumenta a gravidade desse sinistro. Não adianta aqueles radares espaçados, de grandes espaçamentos. Eu preciso também os sonorizadores também não vão resolver o problema. O problema vai ser resolvido com fiscalização constante e controle de velocidade de uma forma que dê velocidade média permanente. Existem estudos mostrando que quando a velocidade ela é mais homogênea numa via, a gente consegue até ter mais carros circulando no mesmo espaço. Eu acho que uma velocidade acima de 60 km por hora numa metrópole é excesso de velocidade. Esse é o Daniel. Ele mora na freguesia e trabalha na Barra da Tijuca. De ônibus, leva mais de 1 hora para chegar ao emprego. Por isso, tem preferido o aplicativo de transporte por moto. A economia é de 40 minutos em cada trajeto. Consigo descansar um pouquinho mais e tal, acordo um pouco mais tarde. E aí também posso produzir mais no trabalho, também podendo chegar mais cedo. O Daniel já está até pensando em comprar uma motocicleta no futuro. Enquanto esse dia não chega, ele continua usando o serviço de aplicativo. É um serviço totalmente essencial hoje que acredito que vai crescer cada vez mais por conta mesmo do fluxo de trânsito, que é um serviço que consegue
ajudar bastante a população. Além do transporte de passageiros, o uso da moto tem sido muito recorrente para a entrega de produtos, em especial bebidas e alimentos. Hoje, o trabalhador de aplicativos ou de entregas, ele é muito exigido por performance, né? Então ele tem que cumprir metas para ele próprio e para as empresas, né? Então isso custa para ele o seu risco. O risco é muito alto, ele paga um risco muito alto. Existe aquela ideia de quanto mais eu corro, mais dinheiro eu faço. Nem sempre funciona, mas na maioria das vezes funciona. A gente precisa ter uma agilidade ali no trânsito para poder conseguir fazer um dinheiro mais rápido. A gente tá para levar um medicamento, dependendo, a gente tá para levar um lanche, tá para levar uma pessoa de um bairro a outro, né? E essas próprias pessoas que criticam a gente é que precisam da gente. Esses trabalhos dificilmente eles são regulamentados, esses trabalhadores eles recebem pelo tempo, né? Então, se eles não correrem, eles têm um estímulo muito grande para infringirem a lei. O sujeito não consegue ter uma renda para sustentar a sua família, para manter aquele veículo de forma correta, e ele vem abusando daquela situação para atingir os seus objetivos, que é faturar pontualmente. Nós procuramos a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia para falar sobre a segurança dos entregadores por aplicativos. Em nota, a Mobitech disse que as empresas associadas adotam camadas de segurança com o objetivo de evitar ocorrências e também preservar a integridade física dos condutores. A associação ainda disse que as empresas contam com seguro contra acidentes pessoais durante as viagens. Para tentar descomplicar todos esses desafios do trânsito, nós vivemos numa metrópole, uma mega metrópole, né? Então precisamos viver de uma maneira harmoniosa, né? Eu já tive outras profissões, mas a profissão que eu estou, eu posso dizer assim que eu amo a profissão que eu tenho. Consciência, responsabilidade por você, pelo próximo, aí dá tudo certo. Fim do Câmara Rio, reportagem especial. Se você quiser assistir novamente ou compartilhar esse vídeo, basta acessar o YouTube da Rio TV Câmara. Tem muito conteúdo informativo lá. Até a próxima e não esqueça, se for pilotar, vá sem pressa e vá com capacete. Tchau!